Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento Grupo VigServe. Soluções personalizadas de segurança para você, sua família e sua empresa. Olá amigos, sou Sandro Locutor e apresento todas as semanas o nosso programa Espírito Santo em Rede. Aqui você tem vez e voz. Acompanhe conosco o nosso programa de hoje. No quadro Rede Sustentável, estaremos falando sobre sustentabilidade e qualidade de vida. Na nossa entrevista especial de hoje, o entrevistado é Pedro Gilson Rigo, presidente da ADERES, Agência de Desenvolvimento em Rede do Estado do Espírito Santo. Finalizando o nosso programa, você acompanha o quadro Deixa o Povo Falar. Afinal, aqui, nenhuma de suas perguntas ficarão sem respostas. Participe! Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede e você acompanha agora o quadro Rede Sustentável. Rede Sustentável. Oferecimento aguiabranca.com.br. Sua passagem pela internet. A partir de uma gestão responsável, a Morar desenvolve suas atividades sem perder o foco na preservação do meio ambiente. A empresa tem compromisso com o desenvolvimento sustentável. São 30 anos de experiência e mais de 48 empreendimentos entregues. A qualidade das obras está sempre acompanhada da preocupação com os impactos ambientais. A gerente de modificações e projetos da Morar Construtora, Lili Mareto, ressaltou que a prática sustentável da empresa começa desde a concepção do projeto, quando são tomadas as decisões que vão refletir na estrutura do canteiro de obras, no sistema construtivo e na produção de resíduos. A Morar busca constantemente novas tecnologias, com o objetivo de industrializar o processo construtivo e, com isso, reduzir os impactos durante as obras. Nos empreendimentos da Morar, a utilização de madeira é reduzida ao máximo. O escoramento é metálico. A empresa também faz o gerenciamento constante dos resíduos gerados pelas obras.
Rede Sustentável. Oferecimento aguiabranca.com.br. Sua passagem pela internet. Muito interessante o nosso quadro Rede Sustentável. São esses bons exemplos que queremos mostrar aqui no nosso programa. Vamos então à nossa entrevista especial de hoje. O nosso entrevistado é Pedro Rigo, presidente da ADERES, Agência de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Pedro Rigo, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Uma satisfação muito grande em recebê-lo aqui na Rede TV. O prazer é meu, estamos à disposição. Pedro Rigo tem uma história importante no Estado do Espírito Santo. Ele foi fundador do Sindmicro, Sindicato da Micro e Pequena Empresa do Estado do Espírito Santo, e também é dirigente da Federação Nacional de Micro e Pequena Empresa, né? Ele é secretário executivo, dando um bom exemplo do que é o nosso Estado do Espírito Santo na área de micro e pequenos negócios. Pedro Rigo, qual o desafio de estar à frente da ADERES, uma agência de vital importância para o governo do governador Renato Casagrande e de vital importância para o desenvolvimento dos municípios capixabas? O desafio inicia-se com a possibilidade de nós termos que fazer do Estado do Espírito Santo um modelo nacional nas políticas de desenvolvimento a partir dos pequenos negócios. O governador Renato Casagrande nos incumbiu desta tarefa e este é o principal desafio. E nós, certamente acumulando as experiências ao longo de 17 anos de militância nesta área, nós acreditamos que temos condições de fato de assumir, como já estamos assumindo, todos esses desafios e certamente nós iremos encontrar pelo caminho várias dificuldades colocadas pelo próprio tema. É um tema novo, é um tema que precisa de muita dedicação, mas nós acreditamos com o apoio do governo, com o apoio de todas as instituições, principalmente da Federação da Micro e Pequena Empresa, das instituições que abraçam esse tema, certamente nós vamos encontrar no Estado do Espírito Santo um ambiente bem favorável a essas políticas de desenvolvimento. Você também foi secretário de Desenvolvimento Econômico e de Turismo no município de Cariacica. E lá, vislumbrando essa necessidade de desenvolvimento da micro e pequena empresa, você foi a pessoa que startou a primeira lei a nível de Brasil que favorecia a micro e pequena empresa. Como foi isso? Como foi essa iniciativa? Você que já milita há muito tempo nesse segmento de micro e pequena empresa. Eu chego para a tarefa de Estado, já preparado de certa forma, porque Cariacica foi um laboratório. Cariacica, uma cidade que nós encontramos de fato que não existia um processo, um ambiente favorável à atração dos investimentos, uma cidade que não tinha infraestrutura. Então nós partimos de fato para o trabalho, um plano de desenvolvimento do município a partir dos pequenos negócios. Porque os pequenos negócios é que geram emprego, os pequenos negócios que se alastram pela cidade, os pequenos negócios que chegam a cada lugar da cidade, qualquer que seja a parte do país, sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura. E ele gera, de fato, uma condição sustentável para o desenvolvimento de qualquer cidade. Então, Cariacica partiu para esse caminho que o seu desenvolvimento tivesse do pilar principal os pequenos negócios. Então, a partir desse sucesso, a partir desse trabalho realizado com bastante resultado em Cariacica, a gente traz várias experiências para o Estado e nós acreditamos que todo esse desafio de interiorização do desenvolvimento, todo esse desafio de levar o desenvolvimento a cada cidade do Estado do Espírito Santo, nós vamos ter, de fato, aí Cariacica como um grande exemplo, com uma experiência exitosa que nós vamos trabalhar, assim, nessa política estadual. Então, essa experiência que nós buscamos e realizamos em Cariacica vai servir e muito para esse desafio do Estado e eu acredito que isso terá bons resultados para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Voltando a falar da ADERES, qual a principal missão, né, da ADERES hoje com os municípios, visando inclusive a interiorização do desenvolvimento? Olha, Sandro, os dois focos prioritários do governador ou do governo, Renato Casagrande, no planejamento estratégico, são dois focos. Primeiro, um atendimento a essa população mais vulnerável do Estado do Espírito Santo. Depois, atender o desenvolvimento equilibrado de forma regional. Então, esses dois focos prioritários do governo nos levam a entender que a ADERES terá um papel fundamental, já que ela vai trabalhar com os pequenos negócios, e são os pequenos negócios que, de fato, precisam de atenção do governo. Então, nós, na ADERES, temos esta prioridade, trabalhar o desenvolvimento a partir dos pequenos negócios.
Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o nosso entrevistado de hoje, Pedro Rigo, presidente da Aderes. Estamos de volta com o nosso programa Espírito Santo em Rede, numa entrevista especial com Pedro Rigo, presidente da Aderes, Agência de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Como vocês podem ver, o conteúdo é muito vasto desse diretor que tem trabalhado muito em favor do Espírito Santo e também na regionalização do desenvolvimento. Pedro Rigo, mas o Espírito Santo atravessa alguns momentos perigosos para a nossa economia. O que você vê, porque nós podemos aqui fazer um comentário em relação ao Fundap, nós vivenciamos o problema dos royalties de petróleo, também a reforma tributária, isso pode atingir em cheio o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. O que você vê como opção, os pequenos negócios e micronegócios seria uma opção em relação a essa questão fundapiana, por exemplo? Olha, essa é uma luz amarela que se acende para o Estado do Espírito Santo. Um Estado que viveu a era do café, e depois viveu todo o desenvolvimento a partir do comércio internacional, mesmo que nossos portos não sejam ainda os portos de eficiência comparado a outros portos mundiais, mas nós temos a vocação para o comércio internacional e nós vivemos, depois da era do café, toda essa questão do incentivo. E nós entendemos que isso tem um caminho, tem um fim, e o Estado do Espírito Santo precisa se preparar e já está se preparando para isso. Os pequenos negócios são importantes para o desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento do interior do Estado, principalmente para o desenvolvimento regional. Então nós acreditamos que uma boa política, uma política ousada, uma política determinada através dos pequenos negócios, esse plano de desenvolvimento, ele pode sim superar as dificuldades que a gente possa ter com o petróleo, dificuldades que a gente possa ter com o Fundap. Eu acho que nós temos que substituir a base da nossa economia, sim, pensando nos pequenos negócios do Estado do Espírito Santo. Então, acreditando nisso, e o governador também acreditando, nós estamos elaborando, já está finalizado, prestes já a sair a carteira de projetos, um plano estratégico de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo a partir dos pequenos negócios. Fortalecer a agroindústria, a agricultura familiar, a economia solidária, o artesanato, a micro, a pequena empresa, o empreendedor individual, porque ele gera emprego, gera resultado na microeconomia, gera esse dinamismo na economia que nós precisamos. Isso gera também movimento na média empresa, na grande empresa, porque sem o pequeno não tem a grande, sem a grande não tem o pequeno. Então esse casamento, essa interação da economia que nós precisamos aprender a fazer no Estado. E eu tenho certeza de que o caminho é esse e o governador está correto quando ele pega uma estrutura do governo do Estado, pega o seu plano estratégico de desenvolvimento e coloca isso bem alinhado, bem focado em atender essa parte da economia que ainda não tinha sido atendida no Estado. Falando em economia, é do nosso conhecimento também que você esteve viajando para o exterior com uma equipe do governo do Estado, da Prefeitura de Vitória, inclusive também da Assembleia Legislativa, para tratar de exportação. Esse segmento de exportação seria também antenado e ligado à micro e pequena empresa? Quando nós falamos em fortalecer os pequenos negócios, em promover o desenvolvimento a partir dos pequenos negócios, nós temos que entender que existe um mercado interno, uma perspectiva de consumo, e o brasileiro cada vez mais ele ganha esse potencial, essa capacidade de compra, mas nós temos que perceber também um desafio que é buscar e levar o pequeno negócio também a exportar. E não só isso, mas também fazer interação com outras empresas do mesmo tamanho fora do país. Então a ideia é a gente abrindo cada vez mais espaço no comércio internacional para que os pequenos negócios ele também se insiram no processo, porque nós sabemos que culturalmente os pequenos negócios não têm esse caminho do comércio internacional, não sabem fazer isso. Então o governo do Estado, com essa missão que nós realizamos, junto com vários parceiros, nós estamos trabalhando também na Aderes um programa de incentivo ao comércio internacional dos pequenos negócios. Porque não basta só olhar para o mercado nacional, nós temos que estar de olho também no mercado internacional, da mesma forma que lá de fora olha o nosso mercado brasileiro, nós temos que olhar o mercado lá fora, porque as possibilidades de negócio são muitas e nós temos que interagir e o governo do Estado tem esse papel de fazer essa promoção, de estimular esse mercado internacional e colocar os pequenos negócios nesse caminho. É importante para a nossa economia.
Um dos pontos que o governo, através do nosso governador Renato Casagrande, tem colocado é em relação à interiorização do desenvolvimento. A gente não quer cercear, certamente, o desenvolvimento da região metropolitana, dos grandes centros, das grandes cidades. Você tem percorrido o Estado em várias reuniões com prefeitos municipais, lideranças de todos os segmentos. Recentemente você esteve na região de Venda Nova, Conceição do Castelo, São Mateus, tem percorrido o Estado do Espírito Santo todo. O que são realmente essas visitas? Quais os objetivos principais dessas visitas nos municípios que, teoricamente, não teria, sim, uma condição de desenvolvimento a pequeno e médio prazo? É bom tocar nesse assunto, essa discussão da interiorização do desenvolvimento. A gente tem que discutir de fato porque tem vários pensamentos sobre isso. Eu acredito que, e eu tenho ouvido isso de vereadores, presidente de Câmara, prefeitos, no interior do nosso estado, Montanha, Pinheiros, Mucurici, Conceição do Castelo, eles não querem nem precisam lá de uma CSU de Massa Marco. E nem pode, porque nós temos que entender que temos que respeitar a característica do nosso estado e a cultura do nosso estado. O que nós precisamos fazer é que esse desenvolvimento que chega ao litoral, ele consiga também ter uma repercussão no interior. O que nós precisamos fazer de fato no interior, nas cidades, que tem lá toda a sua vida, toda a sua qualidade de vida, é fazer com que o que existe lá é que a gente possa promover, que a gente possa fortalecer. Um exemplo, vamos em Montanha e Pinheiros. Lá nós temos uma carne de sol, conhecida por todos os capixabas. Por que não incentivar e ampliar a produção daquela carne de sol? Por que não aquela carne de sol virar uma referência regional e ela seja exportada para outros estados do país e também para o exterior? Ou seja, tem as farinheiras daquela região de Pinheiros, que são da Barra, que por falta de incentivo estão parando sua produção. Por que não incentivar essa produção de farinha, essa pequena indústria, esse pequeno laboratório que às vezes é o nosso interior na área de alimentos de origem vegetal, de origem animal? Ou seja, falta de fato o estímulo nesses pequenos negócios para essa promoção, essa economia regional ou local, ela possa ganhar força e ser potencializada. Importante essa sua colocação, respeitar as particularidades de cada região e de cada município. Pedro, outro tema importante também é a questão do microcrédito. Você também percorre o estado do Espírito Santo e eu acredito que aí, com parceria com Bandes, com Sebrae, com Banestes, como funciona a questão do microcrédito para o microempreendedor? A pessoa que está em casa, como é que ela pode ter acessibilidade a isso? O microcrédito é outro desafio para o estado do Espírito Santo. Começou-se uma política no governo passado, que é o nosso crédito, que já abriu possibilidade, um caminho para o banco, para o financiamento, que a grande maioria, esmagadora maioria dos 108 mil empreendedores do estado do Espírito Santo tem de acesso ao crédito, mas hoje o Bandes, o Banestes, através do nosso crédito, encontrou esse caminho de quem quer 250 até R$ 7.500 de empréstimo, 75% de quem precisa. Esse empréstimo já tem hoje facilitado, com agente de crédito em cada município desse estado, de forma desburocratizada. E agora está inovando, o estado está inovando com o Banestes e o Bandes no microcrédito de até R$1.000, que não vai precisar de avalista, não vai precisar de garantia real, vai até poder tomar crédito quem está no Serasa. Então, através dos bancos comunitários, é uma inovação. Eu acho que o Estado do Espírito Santo está dando exemplo para o Brasil, que microcrédito de fato funciona e precisa fazer isso acontecer para que o desenvolvimento local seja potencializado e também o regional. Então, o Estado hoje é uma referência em microcrédito nacional. Pedro Rigo, diretor da Aderes, o nosso entrevistado de hoje nessa entrevista muito especial. Pedro, o nosso tempo é pequeno, eu fico muito feliz com a sua participação conosco aqui. Gostaria que você deixasse uma mensagem especial aos nossos telespectadores de encerramento dessa entrevista que muito acrescenta aqui no nosso programa e que certamente vamos ocupá-lo outras vezes porque vários projetos certamente virão e a gente quer explorar bastante o seu conteúdo, o seu conhecimento e o trabalho da Aderes junto ao governo do estado, junto ao nosso maior patrimônio, que é a população. Eu quero deixar assim bem claro para a população, para os telespectadores que nos ouvem, de que o Estado do Espírito Santo hoje tem uma clareza, tem um projeto, sabe aonde quer chegar com os pequenos negócios, fazendo desenvolvimento e fortalecendo. É uma política arrojada, que o governador determinou que a Aderes pudesse ser o condutor dessas políticas. O Estado hoje, seus órgãos, Agricultura, Educação, Secretaria de Gestão, todos, Banestes, Bandes, Supim,
todos envolvidos nessa determinação do governador. Fazer uma política de desenvolvimento para quem precisa no Estado do Espírito Santo. Fazer com que essa política chegue, de fato, ao interior do Estado, aos municípios que mais precisam. Então, a partir daí, ao nosso esforço, ao nosso desafio, iremos, ainda esse ano, com a ajuda da Assembleia Legislativa, estamos fazendo isso em 12 seminários regionais, ter uma lei que dê um tratamento diferenciado, específico à micro e pequena empresa. Com esta lei, a gente vai ter uma clareza muito grande e um projeto muito claro de desenvolvimento do Estado a partir dos pequenos negócios. Então, esse é o compromisso do governo do Estado com a população, com 108 empreendedores desse Estado que estão formalizados e outros 150 mil que não estão formalizados, que nós queremos que eles sejam estimulados e incentivados à formalização. Então, vamos trabalhar duro, forte, com determinação do governador que já deu essa direção para que o Estado do Espírito Santo possa, sim, ser um exemplo nacional em política de pequenos negócios. Quero aqui agradecer o convite, Sandro, eu que agradeço, para essa entrevista e a Rede TV por essa oportunidade. Muito obrigado, Pedro Rigo, presidente da ADERES, Agência de Desenvolvimento em Rede do Estado do Espírito Santo. Nós vamos agora ao nosso quadro Deixa o Povo Falar. Participe conosco, não saia daí. Estou querendo parabenizar, né, a nossa orla aqui de Vila Velha, que está bem atrativa, né? Temos a orla ali, o calçadão, que está muito bom para uma caminhada. A gente que precisa, né? Os jovens, tem bastante pessoas que não podem estar indo para academia, né? E está muito atrativo, sim. Tem vários aparelhos, tem ginástica na praia, né? Tá muito bom assim. Vamos todo mundo participar, que tá 10. É isso aí, Valéria. Nós aqui no nosso programa também queremos mostrar os bons exemplos. O calçadão de Vila Velha oferece uma possibilidade boa para a caminhada e também a ginástica na praia. É isso aí, prefeito Neucimar, também existem os pontos positivos. Lembrem-se sempre, é mais fácil caminharmos quando temos os pés firmes e o coração transbordando de amor. Até a próxima semana, fiquem todos com Deus. Vamos em paz! Programa Espírito Santo em Rede. Oferecimento Grupo VigServe. Soluções personalizadas de segurança para você, sua família e sua empresa.